Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha, consultor e instrutor na área de gestão de pessoas há mais de 20 anos, atuo também como administrador de empresas aí no mercado de trabalho, ok? E hoje nós vamos falar sobre e-social web. Inicialmente, nós vamos falar novamente sobre o que é o e-social. Tem muita gente que ainda tem dúvida, mistura informações, a internet também, apesar de ser uma ferramenta maravilhosa, faz muita confusão na cabeça das pessoas. Então vamos resumir de forma bem básica e objetiva o que é o e-social, quais são os seus objetivos e a participação de cada ente aí nesse processo, ok? Vou pegar um gráfico aqui que eu fiz aqui para gente, uma imagem, para a gente falar sobre o e-social. Eu tenho aqui, pessoal, de um lado, os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas. As empresas ou as pessoas físicas, elas em várias situações, elas são contribuintes, seja da Previdência, seja da Receita Federal ou do FGTS. Então, elas estão todas aqui no bolo e elas serão obrigadas a enviar o e-social. Tira daí das pessoas físicas o doméstico, porque ele tem um e-social, o empregador doméstico, porque ele tem um e-social próprio, tá? Então aí estão os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas que realizam atividades que geram previdência ou imposto de renda, ou fazem pagamentos que geram imposto de renda, tá? Vamos focar o nosso trabalho nas empresas, ok? Então, nós temos aqui os contribuintes empresas, pessoas jurídicas. Essas pessoas jurídicas vão ter os seus processos divididos em três grupos: eventos iniciais barra de tabelas, eventos não periódicos e eventos periódicos. E aqui nós temos um banco de dados chamado e-social. Esse banco de dados é da Receita? É do INSS? É da Previdência? É da Caixa? É da Secretaria do Trabalho, que é o antigo Ministério do Trabalho? Não. Esse banco de dados é um banco de dados separado do banco de dados desses órgãos, ok? Então, inicialmente, a sua empresa não existe nesse banco propriamente dito. Existe uma informação quando você colocar baseado no seu CNPJ e vai aparecer o seu nome e a data de início da sua obrigação. Ponto. Mas lá não tem sua estrutura, não tem seus empregados, não tem os dados do sócio propriamente dito, não tem nada da sua empresa. Você vai começar a criar a sua empresa no e-social web ou no e-social a partir do início dos eventos iniciais. Depois que você criou a sua empresa lá, colocou as informações da sua matriz, das filiais, os seus cargos, horários e outras informações da sua estrutura, suas rúbricas, né, seus eventos ou verbas, cada um chama de um jeito. Quando você criou essa estrutura lá dentro, aí você passa para uma outra fase, que é o envio dos eventos não periódicos, que aí você vai mandar os seus empregados, o cadastro dos seus trabalhadores, tá? Sejam eles CLT, sejam eles autônomos, sejam eles o que forem, se são trabalhadores, pessoas físicas, eles vão nesse grupo de eventos não periódicos, ok? E é importante você entender que aqui nos eventos não periódicos também tem as movimentações de alteração de salário, mudança de lotação, mudança de estabelecimento, mudança de ambiente, está tudo aqui nos eventos não periódicos. Ele chama de eventos periódicos justamente porque essas alterações, essas mudanças, elas não têm data para acontecer, ela não tem previsão legal para acontecer. Elas fazem parte das alterações na vida laboral do trabalhador, ok? Então, conforme elas forem acontecendo, você vai enviando normalmente essas tabelas para o e-social. E depois vem os eventos periódicos, que aí se refere à sua movimentação de pagamentos, basicamente a folha de pagamento. Então você tem dois eventos, principalmente, que é o S1200, que é a sua base de INSS e FGTS, e o evento S1210, que é a sua informação com relação aos pagamentos realizados que sofreram incidência para o imposto de renda. Então essas duas tabelas são as principais, ok? Se porventura a empresa não tiver movimento, é nesse grupo aí que você envia a informação que não tem movimento, ok? Então são esses três grupos que são enviados para o banco de dados do e-social, cada um no seu momento, conforme prevê a legislação. Então o e-social ele vai armazenando essas informações.
Esses órgãos que a gente chama de participantes do projeto ou partícipes do projeto, eles na realidade eles estão vinculados a esse banco de dados, eles não administram esse banco de dados, e esse banco de dados é administrado por um comitê, formado, claro, por representantes desses órgãos, mas esses órgãos não têm gestão sobre o banco de dados do E-Social. Simplesmente eles estão vinculados fazendo consultas, eles estão vinculados vendo tabelas automaticamente que estão vinculadas ao banco de dados dele. Então eu vou lá no banco de dados do E-Social, me vinculo e puxo informações, faço consultas de informações que me interessam. A Receita Federal busca as informações que interessam a ela, o INSS e a Previdência também. A Caixa, com informações com relação à FGTS, e a Secretaria do Trabalho, informações para que ela faça a fiscalização dela e as auditorias, que são atividades dela. Lembrando que a Caixa Econômica ela é apenas uma gestora do Fundo de Garantia. O responsável pelo Fundo de Garantia, legalmente, é a Secretaria do Trabalho ou o Ministério do Trabalho, que agora a Secretaria está subordinada ao Ministério da Economia, ok? Então, o E-Social ele é um banco de dados separados, onde esses órgãos acessam, ficam acessados, plugados, buscando informações, consultando informações diariamente. Essas informações estão vinculadas ao banco de dados deles, informações que interessam a eles. E as empresas ficam enviando as informações conforme seus prazos, ok? Uma questão muito importante, muitas pessoas falam que o E-Social tem multa disso, multa daquilo, se você não enviar uma tabela tem multa. Olha, vou esclarecer para vocês e vocês podem confirmar isso lendo o decreto 8373 de 2014 que criou o E-Social. O E-Social, propriamente dito, não tem multa nenhuma. Se você era para mandar a tabela num dia e enviou no outro, não vai gerar multa nenhuma. O que pode gerar multa são os processos que aquela tabela que você enviou atrasado estão vinculados. Ou seja, se você deveria enviar uma admissão do empregado hoje e enviou amanhã, você descumpriu uma regra do CAGED e não de legislação do E-Social. O E-Social simplesmente ele mudou a forma de envio das informações. Ele não criou nenhuma nova obrigação acessória. O próprio decreto fala isso. Então, se você deixou de enviar o cadastro de admissão, as informações de admissão de empregado num dia, mandou no outro, e o empregado já estava trabalhando, ou seja, atualmente a legislação diz que você deve enviar no dia anterior, ok? Ao início das atividades. Você enviou no dia que ele começou, você não vai pegar uma multa, não vai pagar uma multa porque você enviou a tabela atrasada. Você poderá ser multado porque você informou a admissão atrasado e é um processo do CAGED, é um processo do Ministério do Trabalho e não tem nada a ver com a tabela do E-Social. E para quem não sabe, multa do CAGED raramente você recebe, só se agora, a partir da implantação do E-Social, isso começar a acontecer, porque eu com meus mais de 20 anos na área de gestão de pessoas, já enviei CAGEDs aí até de anos atrasados e nunca recebi multa. Você recebe multa numa fiscalização a partir do momento que o fiscal te dá o prazo e você não cumpre, tá? Não que isso seja uma obrigação do fiscal, é uma concessão que geralmente fazem para motivar o empregador a botar em dia as informações. Então, o E-Social por si só não tem multa. O que tem multa são os processos que passaram a ser feitos por ele. Então, se você deixou de comunicar uma CAT, você vai pagar a multa da CAT. Você não vai mandar pagar a multa por causa da tabela do E-Social, ok? Se você mandar as informações do movimento da folha, eventos periódicos atrasados, você possivelmente, talvez pague uma multa porque você vai acabar pagando o INSS em atraso. Então, você vai pagar a multa do INSS, não é a multa da tabela do E-Social. Entenderam? Então, o E-Social, propriamente dito, não tem multa nenhuma. Você pode incluir, pode excluir, você pode alterar do jeito que você quiser. O que você tem que ficar atento é o que esse processo que você está fazendo impacta de procedimentos que poderão gerar multas. Ok? Então, o E-Social por si só não tem multa nenhuma. Podem consultar lá o decreto 8373 de 2014 que vocês vão ver isso. Quem tem multa são os processos que passaram a ser feitos por ele. Ok? Agora nós vamos começar a falar do E-Social Web, tá bom? Então vamos lá. Pessoal,
Antes da gente acessar o E-Social Web, eu vou explicar para vocês um detalhe com relação à instalação do certificado digital, tá? Então você precisa, o certificado digital em arquivo, você precisa se atentar a um detalhezinho quando você for fazer a instalação, porque muitas vezes você não está conseguindo fazer os seus envios das tabelas do E-Social porque o certificado está instalado errado. E o sistema geralmente ele não vai te dar aviso com relação a essa instalação. Então vamos lá. Vou clicar aqui na minha pasta, onde eu tenho os arquivos do E-Social, onde eu tenho meu certificado, aliás. Está aqui o meu certificado digital. Está aqui o meu arquivo, ok? Ideal é você sempre clicar com o botão direito e fazer a instalação, ok? Ou então, se você clicar, ele vai fazer a instalação direta. Abriu a caixinha aqui de instalação, ó, ok? Pode deixar que isso aqui vai direto na sua máquina, só se você tiver alguma orientação do seu TI de uma pasta específica para instalar, ok? Mas vamos lá, avançar. Aqui ele já diz aonde vai ficar guardado o arquivo, ok? Aqui onde ele pede a senha, antes eu tenho que entender que aqui, ó, temos 3 opções, tá? Essa opçãozinha aqui, ó, essa opção do meio, ok? Marcar essa chave como exportável, ela é importante para o E-Social. Então você tem que deixar ela marcada na sua instalação. Se ela não tiver marcada, você não vai conseguir enviar os seus arquivos do E-Social. Você vai ter problema e ele não vai te dar aviso e você vai ficar ali perdendo tempo tentando descobrir o que que é. Então já estou explicando para você que essa caixinha aqui precisa estar marcada. Aqui eu vou botar minha senha, ok? E aí vou para frente. Instalei, está instalado o meu certificado, ok? Outra questão importante com relação ao certificado. Se porventura você acessou um site onde precisa do certificado, vou acessar aqui pelo anônimo, que eu já estou com o Google Chrome aberto, pode puxar informações que eu já acessei. Então, vou botar aqui, ó, E-Social Web, vou botar aqui Google, né, para eu ver aqui aqui agora E-Social Web, ok? Esse aqui é um endereço que eu acesso a pasta de login do E-Social, login.esocial. Essa pasta aqui vai me direcionar para todo o E-Social, seja ele do doméstico, seja ele das empresas, tá? Vai depender da chave que eu usar de acesso para ele me direcionar para um ou para outro, tá? Quando eu clicar aqui no E-Social, ele vai abrir essa tela. Deixa eu diminuir aqui, que a minha está grande, e ela fica aparecendo maximizada aí. Então, diminuir aqui. Aqui você tem as informações, tá? O E-Social é um sistema informatizado da administração pública e todas as informações nele contidas estão protegidas por sigilo. O acesso não autorizado e disponibilização voluntária ou acidental de senha de acesso ou informações e a quebra de sigilo constituem infrações ou ilícitos que sujeitam o usuário à responsabilidade administrativa, penal e civil. Então tome muito cuidado, ok? Você tem um módulo, ele te fala aqui os módulos que ele vai te dar acesso por aqui. Módulo simplificado, disponível para o empregador doméstico, o segurado especial e o MEI. Para acessar, informe o CPF ou CNPJ, código de acesso e senha. Então, para você acessar o E-Social doméstico sem certificado digital, para esses casos, empregador doméstico, segurado especial ou MEI, você vai usar esses dados. Se porventura você não tiver chave de acesso da Receita, aqui está o local onde você vai cadastrar. Essa chave de acesso, quando você vai cadastrar, ele te pede lá informações com relação às suas declarações de imposto de renda, principalmente para confirmar que é você, ok? Mas também aqui pelo .gov, que é um cadastro novo de usuários do governo, você vai ter acesso também ao empregador doméstico e o MEI, tá? Porque aqui também é vinculado ao seu CPF.
ok? No caso do módulo web geral, nós temos aqui as empresas e o empregador, pessoa física, poderão acessar o e-social por meio poderão acessar o e-social por meio do login do .gov.br, ok? Sendo necessário o cadastro prévio e atribuição do respectivo selo de confiabilidade do portal gov.br. Ressalta-se que o cadastramento é realizado uma única vez. A empresa optante pelo Simples, que tenha até 10 empregados, o MEI, microempreendedor individual, ok? Poderá acessar o e-social informando CNPJ, código de acesso, que está aqui em cima, tá? Para utilização do ambiente de testes, seguir orientação da página do produção restrita. Isso aqui é só para pessoal da área de desenvolvimento. Essa parte de produção restrita, essa área de produção restrita, ela não tem acesso a essa interface web. Então é só para quem está fazendo o teste lá, as empresas administradoras de sistemas, para elas fazerem envios e recebimento para testar os seus processos do e-social, tá? O e-social ele acontece por envio por web service. Então, o seu sistema de folha está ali, quando você clica para enviar a tabela, você não está vendo, mas por trás ele envia a tabela lá para o e-social, tem uma portinha, um endereço de entrada e um endereço de saída. Esse endereço de saída é onde ele pega a resposta da tabela. Então ele faz tudo isso automático sem você ver, tá? E lá no seu sistema de folha ele te diz se a tabela foi recebida, se está certo, se não está e assim por diante, tá? Então esse ambiente restrito é apenas para isso. Para consultar a qualificação cadastral, seguir as orientações da página do portal do e-social. A qualificação cadastral é o seguinte: para que os seus empregados não tenham problema nas informações quando você fizer a transmissão do e-social, foi criado um ambiente de qualificação cadastral, porque vocês viram que tem vários órgãos acessando o banco de dados do e-social, concorda? Receita Federal, Previdência e Caixa Econômica. Cada um, antes do e-social, tem o seu banco de dados separado. Então eu, Cláudio, posso estar com uma data de nascimento na Caixa Econômica ou no CNIS lá da Previdência e outra data de nascimento na Receita Federal. Então, estando os meus dados no e-social com uma das informações divergentes, pode dar problema em um dos bancos. Então, essa qualificação cadastral ela deve ser feita antes da sua empresa começar a usar o e-social, e se algum empregado tiver ajuste no cadastro, deve ser informado ao empregado para ele ir ao local fazer o ajuste no cadastro dele. No próprio site da qualificação cadastral, o sistema informa qual local que ele deve procurar. Se for a Previdência, 135. Se for o FGTS, na Caixa. Se for a Receita Federal, Correios ou Receita Federal ou Banco do Brasil. Então ele já informa o caminho. Algumas empresas estão passando para os candidatos que foram aprovados antes do início do trabalho, antes da contratação, as informações para que ele mesmo faça essa avaliação cadastral, essa qualificação cadastral, para evitar que ele comece a trabalhar na empresa com dados divergentes. Então ele mesmo acessa de algum lugar, verifica e vai resolver o problema antes de entrar na empresa, ok? Então vamos para frente. Então no nosso caso nós vamos acessar aqui, ó, entrar com .gov. Quando eu clico em entrar por .gov, eu, Cláudio, já tenho a minha senha do .gov pelo meu CPF. Só que se eu acessar com o meu CPF, eu não vou ter acesso às minhas empresas. Eu vou ter acesso apenas ao e-social doméstico e isso não me interessa agora. O que eu quero é fazer o acesso das minhas empresas. Então, está aqui embaixo, ó, certificado digital. O certificado digital antes estava na parte de fora do acesso, ele ficava aqui, ok?
Agora ele está aqui dentro. Tem muita gente que quando entra aqui fica perdido. Ele está aqui, ó, certo? É só eu clicar aqui e ele vai aparecer. No meu caso, eu vou acessar com o meu CNP, com o meu certificado de pessoa física. Quando eu acessar com o meu certificado de pessoa física, eu vou ter acesso a todas as minhas empresas, se eu quiser, tá? Então lá dentro eu posso fazer informações de empregados meus, pessoa física, que não são domésticos. Eu posso mudar o meu perfil para acessar uma das minhas 3 empresas, tá? Vou acessar aqui para vocês verem com o meu CPF. Mas porventura, se eu acessasse com o certificado de uma das empresas, eu teria acesso apenas àquela empresa ou a alguma empresa que a minha empresa for procuradora na Receita Federal ou se ela for responsável por outra empresa na Receita. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Entrar aqui com o meu CPF, com o meu certificado de pessoa física, que é baseado no meu CPF. Entrei, tá aqui os meus dados, ó. Cláudio Luiz Saldanha Carneiro, o meu CPF. Como eu entrei com o meu certificado de pessoa física, ele apareceu a opção aqui, ó, do app de doméstica, tá? Mas vejam que aqui, ó, eu tenho troca de perfil. Quando eu clicar em troca de perfil, ele mostra as opções. Eu posso acessar um e-social simplificado para pessoa física, quando eu quiser ter empregados pessoa física, geral pessoa física. Mas na realidade eu quero ir para um de pessoa jurídica. Então eu tenho aqui, ó, procurador pessoa física, procurador pessoa jurídica. Então eu tenho procuração da pessoa física ou jurídica registrada na Receita para eu responder por ela e acessar os serviços dela. Ou eu posso ser responsável por um CNPJ na Receita, que é o meu caso. Então vou botar aqui, ó, o meu acesso a uma das minhas empresas. Vou acessar inicialmente, ó, a minha empresa Staff Business, que é a empresa que eu faço teste aqui dos nossos cursos presenciais. Então, quando eu acessar, ele vai mudar o meu perfil. Ele já verificou que eu sou responsável, continuar. E ele acessou a minha empresa, ó, Staff Consultoria, que é Staff Business. O usuário do certificado, Cláudio Luiz Saldanha Carneiro. Aqui, pessoal, eu tenho os grupos de informações. Empregador/contribuinte. Tá aqui, ó. Essas informações aqui, ó, dados do empregador, é a tabela S1000. Essas aqui, ó, tabelas, são os eventos de tabela. S1005, S1010 e assim por diante, ó. Todas as tabelas, estão vendo? Então tem as rúbricas, as lotações tributárias, os cargos, as funções, os horários e a tabela de processos. Tudo isso aqui faz parte daquele grupo de tabela de eventos não periódicos, que são as tabelas de eventos iniciais ou eventos de tabela, que também são eventos não periódicos, eles também vão ter alterações, mas eles estão separados no grupo de eventos iniciais e eventos de tabela. São essas tabelas aqui, ok? Aqui estão as tabelas de evento não periódico, propriamente dito, principalmente gestão de empregados. Então, meus empregados estão aqui. Eles não vão aparecer aqui embaixo. Se eu digitar aqui o CPF do empregado, vai aparecer aqui o nome dele, ó. Apareceu aqui o Cláudio e aparece aqui o cadastro dele, Cláudio Luiz Saldanha Carneiro. Lembrando, pessoal, E-Social não é sistema de folha. Ele não vai aparecer todos os seus empregados listados para você fazer folha. Isso aqui, essa interface do E-Social Web, simplesmente foi criada para você ver as informações que estão no banco do E-Social. O ideal é que você faça todo o processo no seu sistema de folha, ok? Para depois você ir lá no site da DCTF Web, gerar as guias do INSS, que é o DARF Previdenciário, a guia do Imposto de Renda e depois ir lá no sistema da GRF-GTS e gerar a guia do FGTS. O ideal é que você não faça processos manualmente. O E-Social Web ele vai permitir, ó, ele vai me deixar cadastrar um empregado, ele vai deixar eu informar a admissão preliminar de um empregado. Mas o problema disso é que se eu fizer por aqui, esses dados não ficam no meu sistema de folha. Então, lá no meu sistema de folha, quando eu for enviar a informação de um empregado, teoricamente o sistema vai entender que aquele empregado não está no E-Social. Então, ele vai pedir que envie ele de novo.
Então isso vai te dar problema. Então, esse uso aqui de admissão preliminar ou admitir trabalhador por aqui, caso eu, pessoa física, fiz um pagamento para um pedreiro que foi meu empregado, tem um contrato e assim por diante, ele vai estar aqui, ó, sem vínculo, eu cadastro ele e faço por aqui. Se for um empregado meu CLT, só tem um empregado ali, eu posso fazer por aqui também, tá? A minha empresa só tem um empregado, eu não quero ter sistema de folha, eu cadastro por aqui. Só que aí, toda vez que eu tiver folha, eu vou ter que inserir as informações manualmente e vou ter que entender que isso aqui não é sistema de folha, tá? Quando eu falo que não é sistema de folha, é por quê? Porque aqui não vai calcular nada. Você vai montar as bases e vai botar as informações. Então você vai ter que ter, no mínimo, uma planilha em algum lugar que você faz esses cálculos do contra-cheque do empregado para trazer para cá. Então vamos olhar aqui, ó. Dados do empregador. Tá aqui os dados do empregador. Quando essa tabela começou a validade dela? Janeiro de 2019. Tá aqui as informações do empregador. Foram enviados pelo sistema de folha, pelo sistema DEX. Estão vendo aqui, ó, o protocolo e tudo mais. E lá no meu sistema de folha da DEX, as informações estão cadastradas, tá? Tenho aqui, ó, eventos de tabela, eventos de estabelecimento / obra. Vou botar aqui o CNPJ. Vai aparecer aqui a minha empresa. Como eu já enviei várias tabelas, ela fica com histórico, tá vendo? Conforme eu vou mandando alterações, ele vai botando, ó. Toda vez que eu mando uma tabela, ele tem um início de validade separado, ó. Começou em 7 de 2018. Eu fui mandando alterações, ó, tá ela aqui, ó. A última que está em vigor não tem validade fechada, ok? Tá aqui a informação, as informações de RAT, ó, a alíquota de RAT, o FAP, vou botar o RAT 1 aqui, o FAP 0.5. Fiz uma alteração, se vocês perceberam, eu mudei ali o RAT, o RAT não, o risco, né? O RAT mesmo, o risco da atividade para 1, tá? Porque é treinamento, e ele, para fazer aquela atualização, ele me baixa aqui, ó, um arquivo em Java que é de assinatura digital. Então eu salvo esse arquivo, ele fica com essa telinha aqui da assinatura, ó. Eu salvo esse arquivo, eu tenho que executar esse arquivo para que eu faça uma assinatura digital. Meu Java aqui deu uma mensagem para atualizar, eu não quero. E depois ele vai abrir um texto aqui com relação à assinatura. Ó, executar o Java. Aí, ó, abriu aqui o texto da assinatura digital. Eu vou colocar aqui, ó, assinei o documento. Qualquer alteração, qualquer inclusão que você fizer, ok? Vai ser necessário fazer esse processo de assinatura, rúbrica por rúbrica que você lançar na folha por aqui, vai precisar. Aqui, ó, ele apresentou um problema, ó. A alíquota deverá ser compatível com o KNAI. Então ele já verificou lá na Receita que esse KNAI ele é incompatível com o RAT 1. Então o meu KNAI está errado na realidade. Eu não sou mais fornecedor de gestor de mão de obra. Então eu vou vir aqui e vou alterar, vou fazer a alteração do meu KNAI. Vou colocar aqui, ó. Pesquisei aqui o KNAI que eu quero, 8599604, porque a Staff agora é só uma empresa de treinamento, não terceiriza mais mão de obra. E agora ele vai fazer a mesma coisa, ó. Ele vai salvar outro arquivo em Java, ó. Baixou outra assinatura, já tinha uma, baixou outra, ó. Abrir. Mesma coisa que aconteceu antes, ó. Executar. Assinar.
Ok. Agora ele tirou a mensagem, tá vendo? Tá certo. Então eu botei um KNAI de treinamento com o RAT1. Ele deu a informação que a informação está correta. Então, quando você mandar uma informação incompatível, o seu e-social vai acusar. Como eu estou fazendo por aqui, como eu estou fazendo essa informação por aqui, na mão, ele criticou aqui dentro. Mas se eu fosse mandar a tabela, ele já ia verificar que a informação era incompatível. Para cada KNAI existe um RAT já pré-definido. Eu falei aqui que ele foi lá no site da Receita, mas não precisa nem ir, porque já existe a tabela com isso. A tabela pode estar no banco de dados sociais só fazendo crítica do que você está enviando e te deu uma mensagem de erro, tá? Então, o 8599604, o RAT1 ele bateu, o meu FAP é 0.5. Tá aqui, tudo bonitinho. Já tá salvo, ok? Posso vir aqui, posso sair aqui, ó, que já tá salvo lá, não preciso me preocupar, ok? Então, essa é a tabela de estabelecimento barra obra. Tabela de rúbricas. Já enviei várias rúbricas para cá, ó. Grupo de rúbricas. Se eu colocar aqui o rúbrica 0, vai aparecer um monte. Tudo que começar com 0. Ó. Apareceram várias, tá vendo? São as minhas rúbricas. Então, dentro das rúbricas, conforme meu sistema de folha, ele vem as incidências. Ó. Incide contribuição patronal, incide imposto de renda, incide FGTS, incide contribuição sindical, conforme está no meu sistema de folha. Se eu for inserir uma rúbrica aqui, ele vai fazer a mesma coisa, vai pedir para baixar aquele certificado para assinatura, ok? Tá aqui, ó. Tipo de rúbrica, tá aqui o da tabela de natureza, 1010. O tipo de incidência para imposto de renda, FGTS, INSS e observações se eu tivesse colocado, ok? Então, todas essas informações aqui, ó, de lotações tributárias, cargos, funções, tudo isso, o ideal é que venha do seu sistema. Você só vai fazer isso aqui na mão se você é uma empresinha pequenininha e você só tem um empregado, ou dois, ou três e quer fazer na mão, mas isso vai te dar muito trabalho. Vai valer mais a pena você pedir para o seu contador fazer isso para você, que fatalmente hoje muito difícil você vai ser empresário sem ter o contador. Só se você mesmo for o contador e aí você geralmente já tem seu sistema de folha. E aqui empregados, mesma coisa. Se eu quiser fazer alguma alteração no cloud, ó, tá aqui as informações, ó. Se eu quisesse fazer alguma alteração, ele ia baixar a mesma coisa. O que eu tenho aqui, ó? Dados cadastrais. Posso até alterar o CPF se porventura alterou por algum motivo, né? Tem aqui os dados cadastrais, ó. Endereço, tudo aqui, ó. O endereço até está desatualizado. Mas tudo isso veio do sistema Dexel, tá? Se eu quiser alterar, ele vai deixar alterar, só que corre o risco de ficar diferente com o que está no sistema de folha. E aí vai criar, vai matar essa informação que tem aqui, ela vai para baixo com outra informação. Então, voltar. Com relação ao empregado, você tem os dados cadastrais. Você tem os dados cadastrais. Você tem os dados contratuais, que aí vai falar com relação à admissão, tipo de empregado, categoria, regime de previdência, contrato de trabalho, ok? CBO da pessoa e assim por diante, tá? Aqui vem a jornada de trabalho, ó. Eu lanço uma jornada lá e ele traz a jornada do empregado para cá. Pessoal, só precisa entender que o E-Social Web e a Secretaria do Trabalho não vai fiscalizar a jornada de trabalho. Isso aqui é para informação lá do banco de dados para saber a jornada que você estava. E você tem que se atentar simplesmente para não incluir jornadas superiores a 44 horas, porque se você botar acima de 44 horas aqui, fatalmente você deve receber uma visita da Secretaria do Trabalho, porque você está botando um empregado para trabalhar mais horas do que a Constituição permite, ok? Isso aqui é uma jornada padrão, não inclui hora extra, tá? Hora extra tem suas regras, 2 horas por dia, mais e assim por diante, tá? Informações aqui do seletista, ok? Fundo de garantia por tempo de serviço, já vem a opção obrigatória, identificação do evento.
Daí você vem para cá, ó. Afastamentos temporários, se porventura tiver algum, ok? Não tem nenhum afastamento, ó, tá tudo em branco. Se eu quisesse incluir algum afastamento, era só vir aqui e incluir ou mandar pelas minhas tabelas do sistema de folha. Desligamento, se eu fosse demitido, você tem aqui a tabela de aviso prévio, que no nosso caso não tem, poderia inserir e salvar. E as tabelas de desligamento. O próprio desligamento vai trazer as informações aqui de rúbricas a serem pagas, ok? Na própria tabela de envio do desligamento vai a folha de pagamento da rescisão, tá? Então tem uma regrinha lá que você tem que se atentar, que você tem 10 dias para enviar, desde que esses 10 dias não passe do dia 7 do mês seguinte a competência, porque essa tabela precisa estar enviada para fazer a Previdência e o FGTS. E também para que as informações todas da movimentação estejam ajustadas no dia 7, tá? Ok? Então nós temos aqui as informações do empregado. Trabalhador sem vínculo vão ser os autônomos, pode ser o estagiário, o bolsista e assim por diante. Tá? Tá aqui, você pode cadastrar. O ideal, como eu falei, é que venha do seu sistema de folha. O seu sistema de folha de pagamento, pessoal, não foi criado geralmente para cadastrar só empregado. Lá ele aceita autônomo, aceita bolsista, aceita estagiário. Então lá ele permite que você cadastre outros profissionais para trazer para cá, tá? E aqui, download, se você quiser baixar arquivos aqui que tem no seu banco de dados, o E-Social vai permitir. Você pode ter perdido o banco de dados, alguma coisa, ele vai permitir ou vai permitir consulta, tá? Você pode fazer os tipos de solicitação, ó, tá? E aqui vem a folha de pagamento, gestão da folha. A folha de pagamento, você precisa se atentar, deixa eu ver aqui se tem folha. Ó, você precisa se atentar ao seguinte aqui na folha de pagamento. Quando eu vim aqui, ó, deixa eu dar uma diminuída aqui. Folha de pagamento. Quando eu vim aqui na folha, aqui embaixo, gestão da folha, a minha folha está fechada. Tudo isso eu fechei por lá pelo E-Social. A de março está aberta, porque eu fiz, enviei e cancelei, tá? Então, ela ficou aberta, mas eu posso mandar o fechamento por lá ou posso fechar aqui automaticamente. A minha folha de abril já está fechada. Eu tenho um empregado aqui, ó. E quando você entra aqui na folha de pagamento, o processo de folha vai acontecer como acontece no empregado, no E-Social doméstico. O sistema, lá pelo dia 8, dia 10 de cada mês, ele abre o envio da folha daquele mês. Então, essa folha de abril, ele foi aberto no dia 8 de abril, que eu tenho até dia 5º, dia 8 de maio para pagar. Então, ele vai abrindo conforme as competências forem passando, tá? E aí, aqui, ó, quando eu venho em trabalhadores, eu tenho remuneração devida e pagamentos. Remuneração devida é a tabela S1200, que vem as informações de base de cálculo para INSS e FGTS. Vou clicar aqui, ó. Vem o contra-cheque do empregado, mas é oriundo daquelas tabelas do S1200 e o S12, não, S1200 exclusivamente, tá? Vem aqui, ó, pagamento de salário, gratificação, tudo isso é provento, trouxe plano de saúde, ok? Trouxe o FGTS, a previsão do aviso, verba do tipo informativa, não é? Você tem aqui o INSS calculado, tá vendo, ó? Que eu calculei na folha, ele trouxe para cá. Aqui ele não faz recálculo nenhum, tá? E aí você tem que entender, aqui está escrito, ó, categoria do trabalhador, CNPJ, valor aqui do plano de saúde. Na realidade, isso aqui, desculpa, é o plano de saúde, o CNPJ da empresa de plano de saúde. E aqui é o meu dependente de salário família, ó, e o dependente também, se for o caso do plano de saúde, ok? E nós temos aqui, ó, as informações, se tivesse, de remunerações em outras empresas ou atividades, processos do empregado, ok?
Então vem todas as informações mensalmente, tá? E aí você tem que entender que quando eu falo remuneração, quando eu falo remuneração devida, eu estou falando em tabela S1200. Estão vendo aqui, ó, competência, ó, período competência. Então, quando eu falo em competência, eu estou me referindo a INSS e FGTS. Agora eu vou voltar aqui, ó, folha de pagamento, gestão da folha, no mesmo mês de abril, tá vendo? No mesmo mês de abril, e tem aqui, ó, pagamentos. Aqui já é a tabela S1210, que é imposto de renda, ó. Vamos ver o que tem aqui. Pagamentos efetuados. Não tem, eu não tive imposto de renda a pagar, ok? Então, o que ele traz aqui de informação? Período de apuração, ou seja, para quem é da área contábil ou para quem já usa esse termo, aqui no período de abril está o caixa abril. Na realidade, aqui é a folha de março que foi paga em abril. Entenderam? Então isso aqui não é competência abril. O que deveria estar aqui é se eu tivesse imposto de renda na minha folha de março que foi paga em abril. O imposto de renda que foi descontado no meu contra-cheque de abril, ok? Que a folha foi paga em maio, tá? Ainda não está aqui, tá? Eu já mandei a folha de abril, já disse que eu vou pagar essa folha no dia 5 de maio. Para o evento S1200 veio tranquilamente, mas o evento 1210, que é imposto de renda, que o período de apuração vai ser maio, ele só vai vir para cá quando for aberta a competência maio. Então, o imposto de renda que você desconta do empregado na folha de abril, que você pagou a folha em maio, vai estar aqui na competência maio. Então, tem que se atentar que quando você for enviar as tabelas do E-Social, você vai estar enviando períodos da folha atual e da folha anterior no que se refere ao imposto de renda, tá? No caso de março, ó, se eu vier aqui, ela está aberta, ó. Deixa eu ver se eu tenho os trabalhadores aqui, ó. Beleza. Folha de março, período de apuração, tá? Deixa eu ver se teve imposto de renda aqui do trabalhador. E aqui a gente faz simulações aqui nas aulas, e aí a gente envia, cancela e faz várias simulações com os alunos. Os alunos saem daqui prontos para trabalhar. Então, ó, período de apuração, março, tá vendo? E aqui ele tem, ó, informar pagamentos, ó. Ou seja, a folha de março já foi enviada do que foi pago. Ele está me pedindo para informar pagamento. Eu não quero incluir pagamento. Deixa eu ver se eu tenho uma folha aqui que veio o valor de imposto de renda. Vou pegar aqui 2020, mês de abril. Ó, lá em abril, na folha de março que eu paguei em abril de 2020, eu tenho imposto de renda, ó. Tá aqui, ó, ver pagamentos. Aí ele traz para mim, ó, os dados do pagamento. Data do pagamento 5 de abril, referente à competência de março, tá vendo? Valor líquido, ele traz o valor líquido aqui da minha remuneração. E ele traz aqui, ó, visualizar. Imposto de renda mensal, fator da rúbrica 27,5, valor da rúbrica 420. Então, foi o valor que foi descontado de imposto de renda. O valor da base de cálculo 4.270,66. Vou vir aqui visualizar. Trouxe as informações, ó. Alíquota e valor descontado. Então você tem que se atentar que no mês de abril, ou de maio ou de junho, você vai ter informações referentes à competência abril, a competência daquele mês e a verba que foi paga naquele mês que teve imposto de renda, ok? Mas a competência pode ser o mês anterior. Então, por isso que eu lembro sempre aos alunos, E-Social Web não é folha de pagamento. Então, tem que se atentar, porque você pode pegar uma folha de pagamento, querer comparar com o seu E-Social Web e as informações não baterem. Principalmente por causa dessa questão de como ele traz a informação para cá. Ok, pessoal? E aí, eu quero mostrar para vocês, eu vou acessar com outra empresa
para vocês verem que a empresa ainda não existe no E-Social. A minha Staff Consultoria, ela já existe. Ó. Vou fechar aqui o navegador e vou acessar de novo. Ó. A minha Staff Consultoria, ela já existe. Mas se eu vier para cá escolher uma empresa minha que eu ainda não enviei os dados, ó, E-Social Login. Diminuir a tela aqui, ó. Vou acessar novamente, ó, empregador, certificado. Vou acessar com uma empresa minha, vou acessar com o meu certificado de pessoa física, ó. Vou mudar aqui o meu perfil, ó, trocar perfil. CNPJ, responsável pelo CNPJ na Receita, e vou botar o meu CNPJ, 10.342.248.000, ao contrário, 94. Aqui, ó, a minha empresa ainda não existe, tá vendo? Ó? Dado do empregador, início da obrigatoriedade do E-Social. Não mandei nada até hoje dessa empresa, ela está sem movimento e não mandei nada, ela vai começar a ter as obrigações agora, certo? As obrigações dos eventos periódicos dela começam agora, tá? Então eu não mandei nada ainda, tá? Se eu der continuar aqui, ó, ele vai pedir para eu inserir os dados manualmente, ó. Porque eu não estou importando. Quando eu faço a importação pelo sistema de folha, ele traz tudo para cá automaticamente. Como eu estou inserindo na mão, ó, ele vai me dar os dados um a um para eu inserir, ó. E ele ainda não tem aqueles grupos, empregador, dados empregadores, gestão de empregados, gestão de trabalhadores sem vínculo, folha de... não tem nada. Ele depende do meu cadastro. E isso eu faço pelo meu sistema de folha de pagamento. Mas, se eu quiser, eu posso inserir tudo manualmente aqui. Claro que eu vou ter problema lá no meu sistema de folha, porque ele não vai ter esse registro. Pode te trazer algum problema operacional a depender do sistema. Ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês com relação ao E-Social Web, tá? Tenham muito cuidado aí no trabalho de vocês e lembre-se que se precisar de alguma ajuda, é só vocês acessarem aí colocarem aí nos comentários as suas dúvidas, que a gente vai dar o auxílio que a gente puder, tá ok? Que nós pudermos auxiliar os alunos, nós estamos sempre auxiliando, tá? Lembrando que o E-Social Web é uma ferramenta apenas de visualização do que está no E-Social. Você pode fazer alguns processos manualmente, mas isso vai te trazer uma trabalheira, porque para cada informação que você inserir e ou alterar, vai baixar aquele certificadozinho de assinatura em Java para você autorizar um por um. E lembrando que aquele certificadozinho, aquele arquivozinho do Java, ele precisa estar configurado corretamente na sua máquina. Então, na primeira vez que você for usar, você pode ter algum tipo de dificuldade de configuração, incompatibilidade com o seu Java, com o seu sistema operacional, aqueles problemas que a gente tem com Java geralmente. Por isso que é ideal usar o sistema de folha, que você não vai ter influência nenhuma do Java. E até para acessar a plataforma, você vê também que é tranquilo. Só no caso de fazer alterações, exclusões ou inserções, que você vai ter dificuldade com o arquivozinho do Java. Ok, pessoal? Até a próxima e qualquer coisa é só chamar a gente que nós estamos aí para ajudar. Um abraço a todos.